Quer que os seus aparelhos sejam mais rápidos e se o seu telemóvel pudesse reduzir o tempo para completar tarefas ou o seu computador pudesse computar muito mais depressa, a maioria de nós quer. Mas, com o estado da tecnologia atual, a verdade é que é provável que não fiquem muito mais rápidos do que são. Na última década e metade da velocidade de relógio dos núcleos de um único núcleo de processadores individuais está estagnada em alguns gigahertz e está a tornar-se mais difícil ultrapassar os limites da famosa Lei de Moore, mas uma nova invenção da IBM pode mudar tudo isso. O que são circuitos ópticos? Como funcionam e como tornam os seus dispositivos mais rápidos? Junte-se a nós, enquanto mergulhamos no novo circuito óptico que ultrapassa todos os processadores conhecidos. O que é que o seu cérebro e um computador têm em comum? Nada realmente. No entanto, existem semelhanças na forma como os dois funcionam. Por exemplo, o cérebro contém cerca de 100 bilhões de células chamadas neurônios, os pequenos interruptores que nos permitem pensar e recordar coisas. No caso dos computadores, contém bilhões de células cerebrais em miniatura. As células cerebrais são conhecidas como transistores e são feitas de silício, um elemento químico encontrado normalmente na areia. Mas como é que um transistor funciona depende de como é complexo. Um transistor é um componente eletrônico em miniatura que pode fazer dois trabalhos diferentes. Pode funcionar como um amplificador ou um interruptor. Quando funciona como um amplificador, recebe uma pequena corrente elétrica numa extremidade e uma corrente de entrada e produz uma corrente elétrica muito maior e corrente de saída na outra, por outras palavras. Funciona como um amplificador de corrente. Sabia que os aparelhos auditivos foram das primeiras utilizações dos transistores? Um aparelho auditivo tem um pequeno microfone no seu interior que capta os sons do mundo à sua volta e transforma-os em correntes elétricas flutuantes, que são introduzidas num transistor que as aumenta e alimenta um pequeno altifalante para que se possa ouvir uma versão mais alta dos sons à sua volta. Os transistores também podem funcionar como interruptores. Uma pequena corrente elétrica que flui através de uma parte de um transistor pode fazer com que uma corrente muito maior flua noutra parte, ou pode dizer-se que a corrente pequena liga a corrente maior. Isto é basicamente como funcionam todos os chips de computador. Por exemplo, um chip de memória contém centenas de milhões ou mesmo milhares de milhões de transistores que podem ser ligados ou desligados individualmente, uma vez que cada transistor pode estar em dois estados distintos. Pode armazenar dois números diferentes, 0 e 1. Ao empilhar milhares de milhões de transistores num chip, pode guardar bilhões de zeros e quase tantos números normais e letras ou caracteres normais. Os transistores são feitos de silício, que normalmente não conduz eletricidade. O silício é um semicondutor, o que significa que não é nem um condutor nem um isolante. Mas como os transistores funcionam dentro, digamos, do seu computador, pode-se juntar alguns transistores para fazer algo chamado porta lógica, que compara várias correntes de entrada e dá diferentes saídas. As portas lógicas permitem que os computadores tomem decisões diretas usando uma técnica matemática chamada álgebra booleana. A menos que esteja interessado em desenhar o seu próprio computador, a explicação não pode ser mais simples do que isso. No entanto, há um problema com os transistores que a maioria das pessoas já ouviu falar: a lei de Moore e o axioma de Gordon-Moore, um dos cofundadores da Intel. A lei sugere que os dispositivos eletrônicos duplicam em velocidade e capacidade a cada 2 anos. De fato, todos os anos as empresas de tecnologia criam novos dispositivos mais rápidos, mais inteligentes e melhores. Mas será que podemos continuar a reduzir o tamanho dos transistores indefinidamente? Atualmente, empresas como a Intel estão produzindo em massa transistores com 14 nanômetros de diâmetro, ou seja, 14 vezes mais largos do que as moléculas de DNA. Isso se deve ao fato de que o silício, do qual os transistores são feitos, tem um tamanho atômico de cerca de 0,2 nanômetros. Os transistores atuais têm cerca de 70 átomos de silício de largura. Então a possibilidade de torná-los ainda menores é limitada. A verdade inegável é que estamos chegando muito perto do limite de quão pequeno podemos fazer um transistor. Então, como podemos continuar a obter mais desempenho dos nossos dispositivos? É aqui que entram os circuitos ópticos.
Uma equipe de pesquisa internacional liderada pela IBM e pela Schooltech criou um interruptor óptico altamente eficiente em termos energéticos que pode substituir os transistores eletrônicos e permitir uma nova geração de computadores. Esse interruptor manipula fótons em vez de elétrons, o que resulta em economia direta de energia. Além disso, o interruptor não requer resfriamento e é rápido, com capacidade de realizar 100 trilhões de operações por segundo, entre 100 e 1000 vezes mais rápido do que os transistores eletrônicos comerciais de ponta. A maioria dos transistores eletrônicos modernos requer dezenas de vezes mais energia para comutar, e aqueles que utilizam elétrons únicos para atingir eficiências comparáveis são muito mais lentos. Além dos problemas de desempenho, os transistores eletrônicos econômicos em energia também tendem a exigir equipamentos de resfriamento volumosos que consomem energia e aumentam os custos operacionais. O novo interruptor funciona convenientemente à temperatura ambiente e contorna todos esses problemas, além de sua função primária como transistor. O interruptor óptico pode atuar como um componente que conecta dispositivos de dados entre si na forma de sinais ópticos. Ele também pode servir como um amplificador, aumentando a intensidade de um feixe de laser de entrada em até 23.000 vezes. Mas como funciona um transistor óptico? O dispositivo é baseado em 2 lasers para definir seu estado como 0 ou 1 e alternar entre eles. Um feixe de laser de controle é usado para ligar ou desligar outro feixe de laser mais brilhante. Apenas alguns fótons no feixe de controle são necessários, o que torna o dispositivo altamente eficiente. A comutação ocorre dentro de uma microcavidade, que é um polímero semicondutor orgânico de 35 nanômetros de espessura, entre estruturas inorgânicas altamente refletoras. As microcavidades são projetadas para reter a luz de entrada durante o maior tempo possível, favorecendo o acoplamento com o material das cavidades. Quando os fótons se acoplam fortemente a pares de buracos de elétrons ligados ou excitons no material das cavidades, isso resulta em polaritons, uma espécie de quasi-partículas que desempenham um papel fundamental no funcionamento do interruptor. A equipe de pesquisa utilizou vários ajustes para garantir um baixo consumo de energia e uma comutação eficiente. Vibrações das moléculas semicondutoras foram exploradas para auxiliar no desempenho do dispositivo. Além disso, foram empregadas grelhas de alto contraste, nanoestruturas que impedem a absorção de luz indesejada pelo silício usado como guia de ondas. Essas medidas foram tomadas para maximizar o nível sinal-ruído do dispositivo e evitar a absorção de energia excessiva pela microcavidade, o que só resultaria no aquecimento do dispositivo. Um desafio que a equipe enfrentou foi a capacidade do silício de absorver luz visível, o que não é ideal para um guia de ondas, em que a absorção de luz significa perda de sinal. Para lidar com esse problema, os pesquisadores optaram por nanoestruturas chamadas grelhas de alto contraste. Essas grelhas consistem em postes de tamanho nanométrico alinhados para formar uma vedação que impede a luz de escapar. Os postes têm 115 nanômetros de diâmetro, e a luz que passa entre eles interfere de forma destrutiva com a luz que passa pelos postes, evitando a absorção indesejada. A equipe de pesquisa ainda tem trabalho a fazer para reduzir o consumo global de energia do dispositivo, que atualmente é dominado pelo laser de bombeamento, responsável por manter o interruptor ligado. Para atingir esse objetivo, eles estão explorando materiais supercristalinos de perovskita, que têm mostrado ser excelentes candidatos devido ao seu forte acoplamento luz-matéria e resposta quântica coletiva. Então, o que você acha desses novos superprocessadores? Já imaginou você jogando seu joguinho com um FPS inimaginável? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Até logo!